Vamos começando o Bom Dia Produtor de hoje, recebendo aqui nos estúdios da Rádio 96 FM o pesquisador de forragicultura do Centro Tecnológico Comigo, ele que também é engenheiro agrônomo, doutor em zootecnia, Hamilton Nascimento. Bom dia, Hamilton. Bom dia, Leonardo. Bom dia, ouvintes do Bom Dia Produtor. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui no programa. Satisfação é nossa e mais uma vez reforçar você, nosso ouvinte, para participar com a gente. 9919-9690. Fique à vontade para interagir com o nosso entrevistado de hoje. Bom, Hamilton, a integração lavoura-pecuária é uma estratégia de produção que vem crescendo no Brasil nos últimos anos, né? Bastante, Leonardo. É uma estratégia que vem caindo na graça do produtor, né? É uma forma de otimizar o uso da área, otimizar o recurso e melhorar as características do solo, ter um sistema mais produtivo e mais sustentável. Mesmo assim, quais são os principais desafios do setor ainda? Bom, quando a gente pensa do ponto de vista de pecuária, ainda são poucos os produtores, as propriedades que tratam o pasto como uma cultura. A gente ainda tem uma vasta área de pastagens com algum nível de degradação. Pra você ter uma ideia, o Brasil tem 153 milhões de hectares de pastagem, dos quais aproximadamente 10% estão no estado de Goiás, e cerca de 48% da área de pastagens do Goiás apresenta algum estágio de degradação. Então a gente ainda tem muito a melhorar. Quando eu falo isso, Goiás tem em torno de 15 milhões de hectares de pastagem, então a gente tem mais de 7 milhões de hectares de pastagem com algum nível de degradação. Uhum. Bom, e para aquele pecuarista, aquele produtor que está acompanhando a gente, por que realizar essa integração lavoura-pecuária na propriedade? Leonardo, nos últimos anos a gente tem passado por alguns momentos difíceis aí, né? Antes da pandemia a gente já vinha com algumas altas de preço, de custo. Com a pandemia isso disparou, e principalmente por conta de elevação de custo, né? Então, com a utilização da integração lavoura-pecuária, usando essa técnica, principalmente pensando em reforma de pastagem, você consegue diluir esses custos, amortizar, e muitas vezes você consegue, com a colheita do grão, você consegue pagar o custo de implantação, e a implantação da pastagem fica como se fosse de bônus. Excelente. Agora 7h08, a gente segue com o Bom Dia Produtor aqui na 96 FM. Vem aí o nosso primeiro intervalo. Na sequência a gente continua falando mais sobre isso aqui no programa. Muito bem, a gente segue com o Bom Dia Produtor. Agora são 7h14, hoje falando sobre o uso da integração lavoura-pecuária para reforma de pastagens, com o pesquisador de forragicultura do Centro Tecnológico Comigo, Hamilton Nascimento. Bom, Hamilton, a pergunta de agora é exatamente sobre isso. Quais são as pesquisas que nós temos que foram desenvolvidas aqui na nossa região sobre esse assunto? E o que elas apontaram, o que elas demonstraram? Leonardo, a gente tem bastante pesquisa já sendo desenvolvida. Na região como um todo, tem muito produtor que já está trabalhando bastante com a ILP, tem produtor que já não consegue rodar o sistema sem a ILP. E no CTC Comigo tem pesquisa sendo realizada há mais de 10 anos, né? Então, antes da minha chegada mesmo, o colega Ubirajara, junto com outros colegas, já vinham desenvolvendo uma pesquisa grande sobre o sistema de integração lavoura-pecuária. E o que a gente tem muita coisa é a respeito de avaliação de novas forrageiras, né? A gente tem observado aí nos últimos 10, 15 anos, muitas forrageiras novas foram lançadas no mercado. E a gente tem tentado validar e conhecer o comportamento dessas forrageiras em sistemas de integração lavoura-pecuária, as melhorias que esse sistema traz também para o solo e para a cultura de safra no ano posterior, né? Como que a gente consegue ter uma melhor dinâmica para facilitar o controle de plantas daninhas, né? Então a gente tem observado no geral melhoria nas características do solo, na microbiota, melhoria na parte física, estrutural do solo. Aí você tem aumento de produção na cultura no ano posterior, pensando na soja ou no milho. E muito interessante também, Leonardo, é que a integração ela chega em um momento
que é um momento de grande desafio para o pecuarista, né? Que é esse momento que a gente está vivendo agora. A gente está entrando, já está bem definido, entrando no período seco. Os pastos permanentes já começam a secar, reduz muito a oferta de forragem, a qualidade de forragem, e o produtor tem que ter alguma estratégia para alimentar esses animais no período seco. Então a integração lavoura-pecuária, além de ser uma estratégia para estar amortizando os custos na reforma de pastagens, também é uma excelente estratégia quando você pensa no modelo Santa Fé, que todo ano você faz a cultura safra e na safrinha planta o capim para colocar os animais. Você tem um pasto que você recebe agora no início da seca, um pasto com alta oferta de forragem de qualidade, que vai te garantir bom desempenho dos animais. E no final você ainda tem uma palhada de excelente qualidade, que vai te garantir também uma boa plantabilidade da cultura posterior. Muito bem, agora 7h17, eu tenho aqui a participação do Rildo, lá de Paraúna. Bom dia. A minha propriedade é pequena, tenho poucos animais, mesmo assim dá para fazer aqui? Compensa? Obrigado. Dá sim, Rildo. Quando a gente pensa em integração lavoura-pecuária, às vezes vem à cabeça grandes sistemas, né? Grandes áreas, mas do ponto de vista do pequeno, provavelmente você já deve ter alguma estratégia para suplementar esses animais no período seco. Provavelmente você faz uma silagem de milho aí. Então tem muitos produtores que têm propriedade pequena e faz ali 5 hectares, 10 hectares de milho silagem. Então é a oportunidade que você tem também de, junto com o milho, plantar o capim, ou depois escolher o milho, plantar o capim, mas geralmente a turma opta por plantar consorciado, e quando colher esse milho, você tem um pasto safrinha, né? Você plantou um milho safra ali para colher para silagem, quando você colhe a silagem, você tem um pasto safrinha, e dá para usar essa estratégia inclusive para ir rodando na fazenda, nas áreas de pastagem degradada, e ir reformando, fazer um planejamento para reformar toda a área de pastagem ao longo do tempo, se esse for o problema da fazenda. Muito bem, obrigado, Rildo. Pessoal aí em Paraúna acompanhando o programa. Pela quantidade de propriedades que vocês visitam, das informações que vocês obtêm enquanto pesquisadores do CTC, esse frio que chegou aqui na nossa região afetou a pastagem ou não? Afetou, Leonardo. Ao ponto de iniciar essa seca antecipada? O que acontece? Com a redução da temperatura, a redução do fotoperíodo que a gente tem vivendo agora, as forrageiras que a gente cultiva nas áreas de pastagem, que são forrageiras de clima tropical, elas sentem muito e meio que dá uma travada no crescimento. E estimulou também, final de abril, início de maio, foi pico de florescimento das forrageiras. Então quase todas as pastagens, mesmo estando bem manejada, os pânicos floresceram, as braquiárias floresceram também. A grande preocupação nossa nesse momento é com a geada. Até o momento, nas áreas que a gente tem acompanhado, não foi tão severo. Houveram, né, algumas regiões que já teve geada, mas no geral não tivemos aquele problema do ano passado, né? Ano passado a gente teve 2 geadas bem fortes e prejudicou bastante. Aí quando vier a geada, além de parar o crescimento da planta, vai matar a planta mesmo, né? Então você tem um pasto vegetativo por menos tempo. Então, sem dúvida, prejudicou sim. Você tem redução do crescimento da planta, que aí você tem o somatório de vários fatores. Primeiro, falta d'água no sistema. A gente está um grande período aí sem chuva, tivemos algumas chuvas concentradas em algumas regiões, né? Foi pouca precipitação também, há 2 semanas atrás. E aí tem esse efeito temperatura baixa e redução do fotoperíodo, que realmente interfere muito no crescimento da forrageira e reduz muito a produção do pasto. Ok, a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco nós continuamos. Vamos continuando com o Bom Dia Produtor nessa manhã de segunda-feira. Vamos para mais participações aqui. O Júlio, lá de Porteirão. Bom dia, Leonardo, e ao pesquisador. Qual a época mais certa para a gente adotar essa estratégia de integração? E aí, Hamilton, tem época certa ou não? Tem sim, Leonardo. O planejamento, ele é a fonte de tudo, né? Então, fazer um bom planejamento antecipado vai facilitar bastante na implantação de qualquer tecnologia. Então, se você quer implantar a integração lavoura-pecuária no próximo ano, comece a planejar agora, Júlio.
né? Chegou o momento de começar a planejar, se você vai definir qual a cultura safra que você vai utilizar na propriedade, se é soja, se é milho, começar a correr atrás para fazer a amostragem de solo, definir junto com o técnico correção, adubação, deixar tudo prontinho, já começar a adquirir os insumos antecipadamente, né? Principalmente visando questão de custo que só está subindo. Então, calcário, adubo, semente, buscar semente de qualidade. E aí o calendário de plantio o da lavoura, né? Vai seguir o calendário da lavoura. Então, ali, final de setembro, se começar a chover mais cedo, você consegue plantar mais cedo, mas assim que você tiver pelo menos 100 milímetros de chuva bem definido, você já consegue fazer o plantio, se for a soja, né? Ou o milho você consegue talvez até um pouco mais cedo. E na sequência vai plantar o capim depois da colheita da soja, ou vai plantar o capim junto com o milho, né? Mas o planejamento começa agora e você vai começar a implantação no início das próximas chuvas. Excelente, um abraço para você, Rildo, aí em Paraúna, obrigado pela companhia. É sobre isso que eu também quero perguntar, como implantar, né, o sistema ILP, né, a integração lavoura-pecuária. Então, Leonardo, tem o modelo Santa Fé, que é o mais utilizado, que a maioria dos produtores utiliza plantando a soja como primeira cultura principal na safra. Depois da colheita da soja, vem com o capim. E aí existe duas formas de plantar esse capim, né? Tem algumas regiões que a janela de plantio ela é mais curta e alguns produtores eles jogam a semente do capim a lanço ainda no enlouramento da soja, pensando que depois que dessecar, a folha vai recobrir a semente, vai ter um bom contato com o solo, você consegue ganhar aí uns 15 dias e aí você tem mais água disponível no sistema para que haja a germinação dessa semente e você consegue antecipar o período para utilizar. Só que tem que ter muito cuidado quando vai utilizar essa técnica, principalmente pensando em qualidade de semente e tipo de semente. Então o ideal é você jogar uma semente convencional, uma semente branca que a gente fala, né? Uma semente sem incrustamento, né? Porque essa semente ela vai ter um contato melhor com o solo, de preferência semente escarificada, né? Vai ter um contato melhor com o solo e vai conseguir germinar com maior facilidade. Outra possibilidade que tem, colher a soja, vem atrás plantando o capim. Tem gente que faz o plantio a lanço, a maioria faz a lanço, às vezes passa uma grade fechada em cima. Tem gente que já está investindo em uma semeadora para grão miúdo e tem feito o plantio com semeadora, né? E essa é a forma que vai dar um resultado melhor e mais rápido. Você mexe menos no solo, vem menos fluxo de invasoras, você consegue utilizar a menor quantidade de semente também. E aí quando a gente pensa em utilizar o milho safra, na maioria das vezes o produtor planta consorciado. Às vezes na plantadeira vai com daquelas semeadoras elétricas na frente do trator, jogando a semente do capim e atrás vem plantando o milho normal na linha, né? E depois só manejar para evitar uma competição maior e que o capim, né, sobressaia em relação ao milho. Certo, agora 7h30, daqui a pouco nós temos mais participações aqui no programa Bom Dia Produtor. 7h36, hoje estamos falando aqui no Bom Dia Produtor sobre o uso da integração lavoura-pecuária para a reforma de pastagens, né? Bom, nós temos mais uma pergunta aqui do Ademir, lá de Quirinópolis. Bom dia a todos vocês. Leonardo, hoje em dia, tudo gira em torno do lucro. Depois da gente implantar esse sistema de integração, quanto tempo vou ter de retorno? Leva quanto tempo? Obrigado a vocês e uma ótima semana. Hamilton. Bom dia, Levi. Levi, nesse sistema, o lucro você vai ter no final do ciclo da pecuária da safrinha, né? Você já vai ter algum retorno. Pensando que os custos eles foram pagos com a cultura de safra, né? Quando você pensa em reforma de pastagem, então a partir do momento que você entra com os animais da área, o desempenho que eles vão ter ali no final, você, claro, vai pagar o custo, reposição, suplementação e no final você vai tirar o lucro, mas
na mesma safra você já começa a ter um lucro. Só que o interessante do sistema de integração lavoura-pecuária é que ele é um sistema dinâmico e construtivo que ao longo dos anos você vem melhorando o perfil de solo, você vem melhorando matéria orgânica, né? Você vem melhorando a questão da ciclagem de nutrientes, a microbiota. E a tendência é que esse sistema ele venha reduzindo um pouco da dependência, principalmente dos fertilizantes químicos. Não é que você vai parar de usar, só que você vai melhorando o sistema a um ponto que você vai melhorando o CTC do solo, né? Você vai corrigindo o alumínio. Então, ao longo do tempo, esse sistema ele vai tendo uma caixa melhor, um estoque melhor, né? Então, você começa a ter redução de custo e melhoria do sistema, ou você vem tendo um aumento de produtividade. Então, você vem tendo melhorias ao ponto que, ao longo dos anos, você vem fazendo a mesma coisa, aportando a mesma quantidade de nutrientes no sistema, só que você vem tendo aumento de produtividade ao longo dos anos. Então, o lucro ele já vem a partir do primeiro ano, quando você pensa do ponto de vista da pecuária, e além disso, aqueles animais que eles estariam no pasto permanente ali, com baixa oferta de forragem de qualidade, e que provavelmente, no máximo, você ia conseguir manter o peso desses animais, esses animais eles vão estar ganhando peso ali, eles vão estar produzindo arrobas por hectare. E isso é lucro que vai para o seu bolso, né? Então é um sistema bem dinâmico, bem complexo, que pode te trazer várias oportunidades. E sim, o lucro ele começa a vir no primeiro ano e ao longo dos anos a tendência é isso ir melhorando. Um grande abraço ao pessoal aí de Quirinópolis, obrigado pela companhia. De Quirinópolis vamos para Jataí com o Jefferson. O que observar nas forrageiras? O que elas precisam ter na ILP? Jefferson, com relação às forrageiras, você tem que buscar uma forrageira que ela seja produtiva e que seja adaptada àquela condição. Então, a minha recomendação, inclusive, é para quem está começando, começar pelas braquiárias, que são forrageiras bastante produtivas e que são mais fáceis de manejar. Mas uma coisa que a gente tem que atentar bastante é ainda na implantação, aquisição de semente de qualidade, não tentar economizar em semente. Semente representa cerca de, no máximo, 5% do custo de implantação do meu sistema, e às vezes o produtor ele tenta economizar na semente, aumentou muito o preço e tal, mas aumentou o preço de tudo. Então, relativamente, a semente ela não vai representar mais do que 5% do custo de implantação. Buscar semente de qualidade e utilizar a densidade de semeadura adequada e plantar no momento certo, né? Então, se você vai plantar depois da soja, colheu a soja, está plantando ali, utilizar a quantidade de semente adequada e semente de qualidade. Ótimo. Jefferson, um abraço para você e a todos em Jataí. Obrigado pela companhia. Vem aí mais um intervalo e nós voltamos na sequência. Muito bem, agora 7h45. Daqui a pouco o professor Dr. Gilmar Oliveira Santos participa com a gente, trazendo os detalhes do clima e do tempo. Bom, Hamilton, para a gente finalizar, quais são as orientações então ao nosso pecuarista, aos nossos produtores rurais que ainda não fazem parte, né? Que ainda não contam com essa integração lavoura-pecuária? Leonardo, acho que a palavra-chave para tudo quando a gente pensa tanto em pecuária e lavoura e na integração principalmente é planejamento. Então, se você, produtor, tem interesse em aderir a essa tecnologia, implantar na sua propriedade, então comece de agora fazendo um bom planejamento, né? A gente está entrando no período aí seco e tem um período bom para planejar, né? Para fazer levantamento da área, para adquirir os insumos, semente de qualidade, plantio no momento adequado, realizar um bom manejo e sempre buscar um técnico, né? Que vai te dar um suporte, um apoio nas decisões. Bom, Hamilton, muito obrigado pela presença aqui. O Hamilton é pesquisador de forragicultura do Centro Tecnológico comigo, é doutor em zootecnia, engenheiro agrônomo e hoje veio numa segunda-feira conversar com a gente, viu? Obrigado, viu, Hamilton, por encarar esse desafio já numa segunda-feira fria, né? E aqui com a gente nessa manhã. Que isso, Leonardo, eu que agradeço, é sempre uma grande satisfação estar aqui no programa. Gosto muito dessa dinâmica de começar o dia, principalmente na segunda-feira fria, conversando com os produtores, né?
Acho que assim a gente consegue difundir melhor e mais fácil as tecnologias e levar até o homem do campo, que é quem sofre, quem está na linha de frente ali e quem está buscando melhorias para todo mundo, né? Um grande abraço. Vem aí o doutor Gilmar também trazendo os detalhes para a gente saber como é que vai ficar o clima e o tempo essa semana, né, Hamilton? Um grande abraço. Abraço, Leonardo. 7h47. Vem aí o nosso intervalo. Daqui a pouco os detalhes do clima e do tempo aqui no Bom Dia Produtor. Muito bem, já estamos de volta, 7h49. Vamos lá com o professor Dr. Gilmar Oliveira Santos, trazendo para nós os detalhes do clima e do tempo para mais uma semana. Olá, professor, muito bom dia. Olá, bom dia, Leonardo e ouvintes da 96 FM. Leonardo, nós somos os sobreviventes da onda de frio mais intensa que teve nesse ano aqui em Rio Verde até o momento. É verdade. Bom, brincadeiras à parte, mas na última quinta-feira, dia 19, os termômetros chegaram a 3 graus. Isso é um registro oficial do Instituto Nacional de Meteorologia em parceria com a Universidade de Rio Verde. Certo que em áreas isoladas, baixadas e próximas da represa, a temperatura pode ter sido 0 grau ou até temperatura negativa, o que resultou em geada em áreas isoladas. Áreas bem específicas, uma geada de fraca intensidade, mas ela ocorreu. Bom, só para ficar registrado aqui, essa é a segunda onda de frio, é o segundo frio mais intenso do mês de maio, porque no mês de maio, quando a temperatura mínima registrada até o momento foi de 2,3 graus em 1990. Então agora 3 graus é a segunda menor temperatura registrada nesse mês aqui no município. Bom, a partir de hoje, Leonardo, as temperaturas aqui na região voltam à normalidade para essa época. Nós estamos no final do outono, já caminhando para o inverno, estamos a menos de um mês do inverno. E o que é esperado? É esperado essa semana aqui na região, temperatura mínima entre 12 e 15 graus e a temperatura máxima entre 26 e 30 graus. Então fica uma situação bem mais confortável agora. Aquele frio intenso, ainda bem que ele passou, viu, Leonardo? Sei que tem muitas pessoas que gostam desse frio intenso, mas agora volta à normalidade. Bom, é verdade. E nós estamos aqui na região já praticamente há mais de 40 dias sem chuva significativa, que é aquela chuva que realmente, né, ela umedece toda aquela camada do solo. Então é uma chuva com mais de 10 milímetros em um único evento chuvoso. Lembrando que o dado oficial do município é quando ocorre essa chuva na estação meteorológica que fica na Universidade de Rio Verde. Então tem mais de 40 dias que não tem uma chuva com volume superior a 10 milímetros aqui na região. E a notícia, Leonardo, não é das mais otimistas, é que não tem previsão para os próximos dias. Tanto é que nós iniciamos aqui o período de seca. Maio é o primeiro mês seco aqui na região e historicamente então, as últimas chuvas acontecem na primeira quinzena do mês de maio. Depois a gente pega uma sequência de dias consecutivos sem chuvas, que geralmente aqui na nossa região fica em torno de 93 dias seguidos. Bom, tomara que seja, né, quebrado esse recorde e venha uma chuva na nossa região, mas a previsão não é das mais otimistas. Ok, Leonardo? Okay. Essas foram as informações meteorológicas de hoje. Desejo a todos um bom dia e uma excelente semana. Um grande abraço, professor. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Bom Dia Produtor. Professor Dr. Gilmar Oliveira Santos, professor na Universidade de Rio Verde, trazendo os detalhes do clima e do tempo para mais uma semana. E você também pode acompanhar mais detalhes pelas redes sociais do professor Gilmar Oliveira Santos. Tá certo? Bom, agora 7h53. Bom Dia Produtor, com Leonardo Freitas. Final desta edição do Bom Dia Produtor. Muito obrigado ao senhor e à senhora pela audiência e pela companhia em mais uma edição do nosso programa. Nós retornaremos amanhã trazendo mais detalhes, mais informações para você aqui na 96 FM. Eu volto ainda hoje com o Momento do Produtor ao longo da programação da 96 FM. A você eu desejo uma segunda-feira e uma semana, claro, de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até lá!